Olá amigos, estamos de volta. Hoje trazendo um livro de Thomas Sowell, um grande acadêmico norte-americano, professor de economia, que possui diversos artigos, ensaios e livros. Ele é muito atuante em diversas universidades nos Estados Unidos. É o livro Os Intelectuais e a Sociedade. Aqui está a versão que estamos lendo da Realizações. Uma versão muito bem editada, não encontrei erros de português, de edição, possui 510 páginas e está dividido em 9 capítulos. E vai nos falar sobre o quê? Justamente sobre os intelectuais ungidos, como o próprio Thomas Sowell nos diz. Os intelectuais e o seu papel, a sua influência na sociedade. Qual é a importância deles? Quais são as restrições e os incentivos que eles possuem para agir, para emitir suas opiniões. E o modo como eles podem também fazer uma mudança de pensamento da sociedade negativa, uma mudança que pode ser não tão benéfica, que pode trazer fatos prejudiciais ao desenvolvimento de nossas vidas, e até a grandes acontecimentos como guerras. O autor ele vai nos falar então em 9 capítulos temas importantes onde os intelectuais dão suas opiniões e exemplos de casos mal sucedidos. Na verdade, eu acredito que todos os exemplos são de casos mal sucedidos da influência desses intelectuais, pois eles agem em campos que não são a sua especialidade. Eles não temem em agir em campos que não são a sua especialidade. Por exemplo, eu não entendo nada de medicina. Eu poderia muito bem fazer, se eu fosse um intelectual ungido, um canal sobre medicina. Mas isso não seria aceito, pois a sociedade não iria aceitar uma pessoa que não possui conhecimentos de um determinado ramo falar sobre ele. Mas isso não acontece com os intelectuais. E, portanto, eles se aproveitam disso para cada vez mais adquirir fama e influência. Então, sobre isso queremos falar. Antes, quero deixar apenas um recado. Para você que ainda não se inscreveu, peço por gentileza que se inscreva no canal, caso você goste de análise e resenha de livros. Livros que não são muito divulgados na grande mídia. Aproveitem, esse canal fala justamente sobre isso. Caso vocês gostem do vídeo, peço para clicar no botão curtir, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receberem as notificações. Pois bem, então dando continuidade aqui, o autor vai nos falar justamente sobre esses intelectuais e o modo como eles agem na sociedade, a influência e como que com o passar dos anos eles foram adquirindo justamente mais poder, vamos dizer assim, mais influência e foram mais ouvidos. Por que eles estão sendo mais ouvidos? Antigamente existiam os intelectuais? Existiam. Mas eles não tinham tanta influência sobre nós. O autor irá nos falar sobre isso. Ele mostra como que esses intelectuais estão cercados por um grupo de pessoas que consome esse material. São os escritores, os jornalistas, os professores, os funcionários públicos, os burocratas. Então eles consomem esse material que os intelectuais geram e geram um mercado, na verdade, e eles influenciam outras pessoas e necessitam sempre que essa máquina continue gerando novos conteúdos. Então os intelectuais irão consumir novos conteúdos e precisar de novos intelectuais para darem prosseguimento a esses pensamentos. É como se fosse um círculo vicioso que mantém sempre as mesmas notícias, os mesmos pontos de vista em torno daquele grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas, jornalistas, escritores, professores, funcionários públicos, burocratas, eles são extremamente influentes em nossa sociedade. Então eles conseguem divulgar para uma grande parcela da população que às vezes nunca ouviu falar de determinado intelectual ou de determinado pensamento. O autor irá nos mostrar muito bem isso. E ele começará no primeiro capítulo falando sobre o intelecto e os intelectuais.
ele irá fazer algumas distinções de termos. O que é o intelecto? O que é um intelectual? O que é um sábio? O intelecto é definido como a capacidade de apreensão e manipulação de ideias complexas. Simples assim. Já o intelectual será um intelecto mais a capacidade de julgamento e a capacidade de gerar testes empíricos para comprovar determinados fatos. E já o sábio será o ser mais completo. Ele possui a habilidade de combinar intelecto, julgamento, experiência e conhecimento. Aqui no livro, o termo intelectual terá um sentido, digamos, meio pejorativo, pois iremos perceber quais são o resultado do trabalho dos intelectuais. Então ele adquire normalmente esse sentido pejorativo. O autor também irá nos mostrar como que esses intelectuais estão em um nível superior ao da sociedade comum. Eles se sentem como deuses. Eles são pessoas ungidas do conhecimento, ungidas da capacidade de julgamento, da capacidade de emitir opiniões com base às vezes em conhecimento, em ideias que eles geraram nas suas próprias cabeças e que não têm fundamento nenhum. Terminando o primeiro capítulo, Thomas Sowell irá nos trazer uma citação de Erich Hofer, que nos diz: um dos privilégios surpreendentes dos intelectuais é o fato de se encontrarem livres para serem escandalosamente estúpidos, sem, contudo, sofrerem qualquer abalo em suas reputações. Os intelectuais que idolatravam Stalin enquanto este purgava milhões e sufocava o menor sinal de liberdade não foram, contudo, desacreditados. Eles ainda gozam de ampla voz pública e avaliam cada novo tópico que aparece, sendo ouvidos com grande deferência. No segundo capítulo, Conhecimento e Noções, entenderemos justamente um pouco mais sobre a capacidade que os intelectuais têm de agir fora de suas especialidades. Muitos outros ramos de atuação não permitem isso. Um engenheiro trabalhará com engenharia, um médico com medicina. Mas os intelectuais, alguns dos intelectuais não se restringem à sua especialidade. E eles também não possuem uma outra coisa importantíssima: a experiência da vivência no mundo. A experiência, por exemplo, de fatos simples que muitas pessoas possuem, como carpintaria, como saber cuidar da casa, de um encanamento, saber como lidar com as pessoas, o modo de tratar a vizinhança, o modo como realizar uma compra, ou no caso, quem mora em fazendas, a caçar, a pescar. São conhecimentos mundanos, é a experiência do mundo, que muitos dos intelectuais não possuem sequer ideia. Então esse conhecimento, essa experiência do mundo será muito importante. Logo no segundo capítulo, então teremos também a seguinte citação de Oliver Wendell Holmes: a vida da lei não tem sido calcada na lógica, tem se baseado na experiência. As necessidades sentidas de cada época, as teorias políticas e morais predominantes, as instituições de políticas públicas, reconhecidas ou inconscientes, até mesmo os preconceitos que os juízes compartilham com seus colegas, têm muito mais a ver com as leis do que o silogismo na determinação de regras por meio das quais os homens deveriam ser governados. Então, em resumo, a experiência da vida é muito mais importante do que uma lógica calcada nas ideias de certos intelectuais. No terceiro capítulo, Os Intelectuais e a Ciência Econômica, um capítulo excepcional, pois, como eu falei no início do vídeo, Sowell é um professor de economia. Então ele consegue destrinchar todos os pensamentos tendenciosos desses intelectuais e nos mostrar a verdade do que ocorre em relação à economia. Esses intelectuais que não entendem de economia não se restringem a ficar com a boca calada. Não, eles querem falar sobre a desigualdade de riquezas, como devemos realizar uma distribuição de renda. Já aqui, o autor nos mostra que isso já está errado, esse termo distribuição de renda está errado. Pois quando falam distribuição de renda, é como se a renda fosse apenas única, fosse apenas uma,
e teria que ser dividida de forma igual para todas as pessoas. Sendo que não é isso. Na verdade, a renda, a riqueza, ela sempre pode ser gerada. Ela não é fixa. Ela deve ser construída. Mas os intelectuais utilizam sempre dessa retórica, pensando sempre na pobreza, nunca falando em como gerar novas riquezas para o mundo poder crescer, se desenvolver, e as pessoas não dependerem mais umas das outras, poderem trabalhar por conta própria e gerar a sua própria riqueza. É um capítulo interessantíssimo e mostrará também a respeito das ajudas filantrópicas, onde os Estados Unidos é o país que mais ajuda as entidades no mundo e no próprio país. E dentre essas ajudas filantrópicas, o autor mostra que os conservadores realizam muito mais doações do que os liberais, mesmo tendo uma renda muito menor do que as deles. No capítulo seguinte, que fala sobre os intelectuais e as visões do mundo, o autor vai nos mostrar como que eles manipulam as suas visões, as suas ideias de acordo com o tempo e o local onde eles estão. O discurso então pode mudar, desde que esteja articulado com a ideia predominante daquele pensamento da inteligência, daquele pensamento liberal da esquerda, que é o que compõe a maior parte dos intelectuais. Então ele vai nos mostrar que esses intelectuais, eles atribuem muitos dos problemas atuais existentes no mundo nas instituições. O problema nunca é de um indivíduo, de uma pessoa, não. O problema é sempre das instituições e de forma geral. Nunca é algo específico, isolado, é sempre algo geral. Então o autor vai nos falar sobre isso. Irá também falar sobre a dicotomia esquerda-direita e o modo como a esquerda foi se moldando, foi se transformando ao longo dos anos. O autor irá dar diversos exemplos da esquerda desde as épocas da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Ele irá nos mostrar como eles se moldaram nesse período do tempo para ficarem sempre do lado do discurso das pessoas de bem, das pessoas que pensam nos pobres, das pessoas que pensam na justiça social. É essa a ideia principal da imagem que eles emitem ao mundo, como os grandes propagadores da justiça social, dos pobres, das pobrezas, dos fracos e dos oprimidos. Então eles irão sempre moldar suas mensagens para esse tema. E ele irá nos mostrar então qual era a relação da esquerda com o fascismo, com o nazismo e com o comunismo. Então temos a seguinte citação de Sowell quando fala a respeito do fascismo e do comunismo. Eram ambos os sistemas totalitários. Embora os comunistas fossem oficialmente internacionalistas, ao passo que os fascistas se diziam nacionalistas. No entanto, a proclamada política de Stalin de socialismo em uma nação não era muito diferente da proclamada política do nacional-socialismo dos fascistas. Em resumo, ele vai nos dizer que tanto o fascismo quanto o nazismo são ramos da esquerda, são braços que eram da esquerda, mas que foram desprezados à medida que a esquerda percebeu o grande perigo que seria se aliar a esses pensamentos. Na verdade, eles tiveram a mesma origem, que é o pensamento de esquerda. O autor também irá falar nesse capítulo o porquê que muitos dos intelectuais europeus odeiam os Estados Unidos. Eles odeiam os Estados Unidos porque os Estados Unidos ele realizou justamente o contrário do que a revolução intelectual esquerdista queria. Eles implantaram justamente o capitalismo no seu país, conseguiram construir riqueza, ter prosperidade. Por isso é alvo de tantas críticas ferozes contra eles. No capítulo que fala sobre realidade paralela na mídia e no mundo acadêmico, iremos entender como os intelectuais possuem um mundo diferenciado, um mundo onde só eles enxergam determinados fatos. Teremos um exemplo notável a respeito de um jornalista norte-americano que morava na Rússia, era um representante na Rússia, e falava que não estava tendo, nos anos 30, falava que não tinha problema nenhum de fome na Rússia, nem na União Soviética. Enquanto que na Ucrânia, milhões morriam de fome. Esse jornalista
teve uma grande condecoração, ele recebeu o prêmio Pulitzer, que é um prêmio de pessoas que fazem grandes reportagens ou escrevem grandes livros. Então ele ganhou o prêmio por conta da sua erudição, profundidade, imparcialidade, acuidade de julgamento e divulgação das informações. Olha que beleza! Então, ele trazendo informações totalmente erradas e ainda assim ganha um prêmio. É um mundo totalmente paralelo que existe nessa mídia, nesse meio. Além disso, também teremos o tema da eugenia verbal, onde o discurso deve ficar dentro de certos moldes, ele deve ser politicamente correto. E isso já acontece aqui no Brasil. Por exemplo, não podemos falar mais favelas, temos que falar comunidade. O mendigo tem um termo substituído como sem-teto, a prostituta é uma profissional do sexo. Então, a partir do momento que mudamos já o modo que falamos, estamos aderindo a esse novo pensamento, a esse politicamente correto que é exigido por essa inteligência. E a justiça também está impregnada por esses intelectuais ungidos. No capítulo Os Intelectuais e a Justiça, entenderemos como que muitos juízes deixam de lado um pouco as leis, a Constituição, para emitir novas leis, novos julgamentos, de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com aquela realidade. Muitos defendem então essa Constituição viva, que é uma Constituição que irá se moldar de acordo com o tempo e de acordo com as visões daquele juiz e daquele fato. Na verdade, isso daí é uma interpretação totalmente errônea. A Constituição possui leis que são fixas, que não devem ser alteradas, não devem ser interpretadas de forma errada. Mas não, os intelectuais acreditam que isso pode acontecer e é livre para acontecer, desde que atenda, é claro, os seus objetivos. No capítulo que fala dos intelectuais e a guerra, teremos um grande exemplo que fala sobre o desarmamento. É algo que também acontece aqui no Brasil. E temos um exemplo claro na história. O autor nos diz isso, mostrando como que essa retórica foi alterada, justamente por esses intelectuais. Antes da Primeira Guerra, eles não eram pacifistas e não eram contra o desarmamento. Após a Primeira Guerra, onde milhões de pessoas foram mortas, tiveram diversos problemas por conta de perda de pernas, de membros e de grande sofrimento, eles perceberam um terror que era ocasionado por aquelas batalhas. E começaram então com um novo discurso, um discurso de paz, um discurso de desarmamento, um discurso que envolvia todos os países ali da Europa, Inglaterra, França, a própria Alemanha. E esse discurso foi propagado no mundo e muito defendido por diversos intelectuais. E os anos foram se passando, mas tinha uma pessoa que era contra isso, que era justamente Churchill. E os anos foram se passando e os países foram se desarmando, construindo menos navios de guerra, poucos aviões, poucos armamentos. Quando a Alemanha já tinha se recuperado da guerra, já estava mais fortalecida e o nazismo chegou ao poder, Hitler começou a colocar as manguinhas de fora. Ele começou a aumentar a construção de armas e foi percebendo quais eram as reações das outras pessoas. As reações eram ínfimas, nada demais acontecia. Então ele começou a aumentar os seus armamentos até que começou a também invadir certos territórios. Só então que esses países como a Inglaterra e a França perceberam o mal que haviam realizado, quando Hitler já conseguiu avançar e começou a guerra. Esse pensamento, essa forma de divulgação de uma ideia, na verdade teve um impacto muito mais profundo do que a falta de armas ali na hora do combate. Teve um impacto psicológico dentro das pessoas. E um exemplo claro é justamente a respeito dos soldados franceses, dos militares franceses. Na Primeira Guerra, eles conseguiram defender a invasão da Alemanha durante
aproximadamente 4 anos. Eles ficaram nas fronteiras defendendo a pressão que os alemães faziam para tentar invadir a França. Os alemães não conseguiram em 4 anos. Na Segunda Guerra, esses militares franceses, já com o psicológico abalado por conta do pacifismo, da falta de armas e de toda aquela retórica dos intelectuais, foram para a guerra e em apenas uma semana se renderam para o Hitler. Em uma semana Hitler conseguiu atravessar a fronteira e dominar a França. Então aqui conseguimos ter um exemplo claro do impacto que os intelectuais realizaram no mundo. No capítulo Os Intelectuais e a Guerra, repetindo a história, iremos entender justamente após a Segunda Guerra Mundial. Qual é a história mundial a respeito das armas e das guerras? Houve a Guerra Fria e a corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos, construindo bombas atômicas. Os Estados Unidos construindo até mesmo a bomba H de hidrogênio. E essa corrida armamentista que durou muitos anos, o que ela fez? Na verdade, ela não ocasionou uma terceira guerra mundial. Ela conseguiu manter a paz mundial. Teve, é claro, a guerra do Vietnã, que foi um caso à parte. Muito mais tarde, agora nos anos 90, nos anos 80, a guerra no Iraque. Mas uma guerra mundial foi preservada justamente pela construção das armas. Ou seja, algo diferente do que pregavam os intelectuais antes da Segunda Guerra. No último capítulo, Os Intelectuais e a Sociedade, o autor vai nos dar então a conclusão de todos os pensamentos do livro, mostrando justamente a influência que esses intelectuais tiveram, as restrições e os incentivos para atuar na sociedade. Alguns agindo de forma direta e outros de forma indireta, mas sempre com o objetivo maior de moldar os pensamentos e a opinião da sociedade. Sowell nos mostra que esses intelectuais remontam do século XVIII. Eles já existiam naquela época, mas a sua influência não era tão grande. Ela começou a ficar maior justamente agora, em tempos recentes, por conta dos governos democráticos, que não exigiam que certas ações fossem realizadas. Não, eles ouviam as pessoas, eles davam liberdade para as pessoas falarem, emitirem suas opiniões, terem seus pensamentos diferentes. E isso deu muito poder e influência para esses intelectuais. Algo que não acontecia em tempos antigos, onde os governos eram autocráticos. Ou seja, eles não ouviam a opinião de ninguém. Os reis, os governantes chegavam e mandavam. E aquilo devia ser feito sem questionamento. Era aquela a ideia principal. Hoje não, temos então essa liberdade que permite acontecer esses fatos bizarros em nossa sociedade. Então ele nos põe para pensar e questionar quais são os resultados dos trabalhos desses intelectuais ungidos. O resultado desses trabalhos são satisfatórios para a sociedade de forma geral? Ou só para aquele grupinho específico que está em torno deles? Basta pensarmos e analisarmos isso. Se percebemos que o que eles fazem realmente atingem e ajudam a sociedade como um todo, o trabalho deles é bem-vindo. Mas não, o trabalho está restringido a um pequeno grupo, que é o grupinho de amigos do rei, na qual eles fazem parte. O autor irá terminar o livro justamente elencando uma lista de realizações desses intelectuais, para que possamos analisar todos os fatos que ocorreram no mundo por conta das opiniões deles. E também irá nos dizer: imperfeições ou ineficiências raramente destroem uma nação, mas a desintegração de seus laços sociais e a desmoralização da confiança e da aliança de seu povo podem, no entanto, ocasionar sua destruição. Os intelectuais contribuem em grande parte para ambos os processos, ao colocarem grupo contra grupo e ao verem arbitrariamente inumeráveis situações sob o prisma de raça, classe e gênero, estabelecendo padrões inalcançáveis de justiça social e impondo objetivos de reparação histórica, os intelectuais garantem a criação de uma situação interminável de conflito interno, prefigurando o desmantelamento de qualquer sociedade,
a qual é sequestrada por uma inteligência e sua cruzada, submetendo um público que aceita passivo a visão que os intelectuais têm da sociedade e de si mesmos. Enquanto pressuposições apressadas forem aceitas como conhecimento e a pura retórica for considerada idealismo, os intelectuais continuarão a triunfar em se projetarem como vanguardistas de uma mudança genérica, de cujas consequências eles continuarão a não prestar contas. E essa foi a nossa resenha de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem já leu Thomas Sowell, gostaria que comentassem a respeito desse grande autor, sobre as suas outras obras, sobre a sua capacidade impressionante de interpretar, analisar e nos expor claramente os fatos reais que acontecem na sociedade. Comentem sobre ele, comentem sobre o livro Os Intelectuais e a Sociedade. Vocês percebem realmente essas mudanças que esse modo como esses intelectuais ungidos conseguem realizar em nossas vidas? Deixem suas opiniões, seus comentários, vamos pensar a respeito. Caso tenham gostado da análise, cliquem no curtir, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho. Caso queiram ler essa resenha no formato de texto, ela possui alguns pontos que talvez eu não tenha levantado aqui no vídeo. Acessem www.bibliófilos.com.br. Tudo bem? Um grande abraço e até mais!